Shalom, tudo bem? Eu sou Mário Mineda e neste vídeo vamos continuar falando sobre quem é Jesus através dos livros da Bíblia. No vídeo de hoje vamos tratar aqui do livro de 1 Crônicas e livro de 2 Crônicas. Para este vídeo, vamos lembrar também que os livros na qual vamos citar aqui, neste caso, e na Bíblia hebraica ou Bíblia judaica, como você queira chamar, eles fazem parte de um único livro, um único compêndio. Assim como Samuel e Reis, este amontoado, esse conjunto, esta obra maravilhosa, ela foi dividida logo na tradução da Septuaginta, né, que foi feita. Então, isso fez com que os livros fossem, então, divididos. Todavia, nós devemos tratar aqui esses dois livros com muita atenção. E eu vou te dizer o porquê. Qual é o motivo que você deve ter atenção? No livro de hoje, vamos citar quem é Jesus nesses livros. E eu quero trazer algo importante, porque nós lemos o livro de Crônicas e nós nos deparamos com histórias semelhantes ou similares ali o livro de Samuel e também o livro dos Reis. Todavia, tem uma particularidade e eu quero contar para vocês. Vamos lá? O que acontece? O livro de Crônicas, ele é um conglomerado de histórias na qual ele pontua justamente a história dos reis de Israel. Porém, vale lembrar que o livro de Crônicas, ele está escrito e prescrito para as pessoas que voltaram ali do cativeiro babilônico e que elas precisavam saber como foi o reinado anterior, todo o fato do cativo, daquele momento de tristeza, como foi o reinado. E para isso, nós vemos que no livro das Crônicas de Israel, vemos que há uma preocupação em demonstrar quais foram os reis de Israel, quais foram assim, as suas atividades e as suas importâncias. Vemos um detalhe muito legal. Se você olhar o livro das Crônicas, nós vamos ver que eles foi ali pontuado principalmente a questão mais da glória, da majestade dos reis de Israel. E não entra em detalhe, principalmente na questão da época em que os reis fizeram coisas mais assim, desconexas, coisas contrárias à palavra do Senhor. Não é o foco. No livro das Crônicas você vai ver que ele sempre vai pontuar o momento da glória, do retorno, da conversão do rei em questão. E para isso nós vemos que no livro de 1 Crônicas você vai perceber que aqui tem uma menção na qual você vai ver a glória ali de Salomão e não ali os pecados que ele fez no fim das suas vidas. Todavia, você percebe que Salomão, no final da sua vida, ele pecou. Mas no livro de Crônicas você vai perceber que há um momento em que ele foca a glória do reinado de Salomão e não o final, não aquela parte em que Salomão pecou. Por quê? O povo que estava retornando do cativeiro babilônico ou do exílio babilônico, eles tinham que ter consciência de quão foi glorioso os reis de Israel e eles focaram no momento de esplendor do reinado. Para tal, também enfatizou a fidelidade do povo de Israel quanto à aliança que Deus fez com o seu povo. E para isso, segundo a nossa tradição, a tradição judaica, é mencionado que o escritor das crônicas, do livro das crônicas, foi Esdras. E um detalhe muito importante, quando você lê o livro da 2 Crônicas, você vai perceber que os últimos 2 capítulos, eles se repetem nos 2 primeiros capítulos de Crônicas. Então você consegue perceber um paralelo. E se é de fato, nós vemos que isto ocorre num momento muito peculiar, porque quando o povo volta com Zorobabel da Babilônia, vemos que aí tem a primeira leva de pessoas voltando e eles encontram a cidade no momento de destruição. Todavia, ali há um momento em que começa um grande operar do Senhor para que as pessoas que voltassem posterior também tivesse um trabalho muito importante quando Esdras voltou e este então começou a impelir, a incentivar que o povo então restaurasse a cidade, restaurasse ali o templo,
mesmo que não fosse com aquela glória do primeiro templo. Todavia, que pudesse então trabalhar e remir e voltar a cultuar ao Deus dos nossos pais. E é muito importante. Então, Jesus, no primeiro livro das Crônicas, Jesus, ele é o Rei dos Reis. Jesus é aquele que ele governa sobre todas as coisas e ele é, sim, o Rei prometido para governar de Israel a todas as nações. Quando nós vamos no livro de 2 Crônicas, nós temos que mencionar algo importante. Diferentemente dos demais livros, nós vemos que no livro de 2 Crônicas, ele enfatiza principalmente a dinastia de Davi. Por quê? Se você pegar no livro de 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, você vai perceber que eles fazem uma mesclagem entre os reinos do norte e o reino do sul, o reino de Israel e o reino de Judá. Todavia, já no livro de 2 Crônicas, percebemos a importância, a ênfase que é dada principalmente para os reis que são descendentes de Davi. Ou seja, ele enfatiza muito mais a família do rei Davi e com isso você percebe que Deus ele traz providência sobre a promessa que ele fez a Davi, de qual não faltaria rei sobre Israel. E vemos que Deus ele é aquele que é guardador, o galardoador da sua palavra para todos aqueles que a cumprem, que a obedecem. Por isso, vemos que em 2 Crônicas, Jesus é aquele que faz aliança com o seu povo, é aquele que restaura o seu povo novamente, mesmo esse quando vem do exílio, este aqui que vem aqui cabisbaixo, triste pela cidade derrotada, pela cidade destruída, que foi colocada no fogo. Todavia, Jesus é aquele que restaura a aliança com o seu povo. Assim como Deus, ele, através de Jesus, ele quer restaurar a aliança com a sua vida, então preste atenção muito bem o detalhe que o Senhor tem para as nossas vidas. E para isso, eu quero te convidar que amanhã você esteja aqui conosco para que aprendamos aqui quem é Jesus no livro de Esdras. Você vai se maravilhar com os conselhos, com os segredos que está por trás da escrita e saber quem é Jesus nesse livro maravilhoso do escriba Esdras. Homem este muito abençoado, um homem temente, um homem fervoroso na presença do Senhor. Fica com Deus, Deus abençoe você e abraços. Até mais.